Fala, professores! Sejam bem-vindos aqui ao canal ABCD Jiu-Jitsu Kids. E o nosso maior intuito aqui é expandir a nossa comunidade de professores de jiu-jitsu infantil e capacitar o maior número de professores a trabalharem e a ganharem dinheiro com jiu-jitsu infantil. Mas antes, não esquece de deixar o seu comentário sobre esse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar para que a gente possa crescer cada vez mais essa comunidade, que precisa muito de ajuda. Beleza? Mas antes, sem enrolação, vamos direto ao assunto. Vamos falar sobre jiu-jitsu e bullying. É o que tem mais acontecido e ainda mais nas escolas do Rio de Janeiro, do Brasil todo. E outra coisa, não é só no Brasil não, hein? É no mundo inteiro isso acontece. E eu tenho visto isso aqui fora também, né? Fora do Brasil, isso tem acontecido. Mas o jiu-jitsu é uma ótima ferramenta, você sabendo usar e aplicar com seus alunos. Beleza? Mas antes vamos entender, antes de eu dar minha opinião aqui, vamos entender qual o motivo do bullying, por que isso acontece. Na minha opinião, eu fiz aqui uma enquete, muitas pessoas falaram que o maior motivo são os pais são culpados. Depois, a resposta foram as crianças e por último aqui falaram que são os professores, são culpados. Mas antes da minha opinião, eu quero saber de vocês o que você acha. O que você acha, professor? O que você acha, professora, sobre o bullying tem se expandido tanto nas escolas do Brasil e do mundo inteiro? Deixa aqui nos comentários, beleza? Muito se fala do bullying nas escolas, crianças sendo agredidas, e isso tem aumentado cada vez mais com a facilidade que as crianças têm de estar o dia inteiro conectadas. Conectadas aonde? No tablet, nas telas, na internet, na rede social, e isso tem aumentado cada vez mais o número de crianças que não têm acesso a uma boa educação. A internet tem entrado na mente das crianças de uma tal forma aonde os professores, os pais, as escolas têm perdido total autoridade. E quem tem influenciado essas crianças? A internet. Então, ou seja, a internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. E a gente sabe que as crianças, o cérebro delas estão sendo ainda desenvolvido, processados ainda, para que elas cheguem à maturidade. Então, ou seja, muita criança ainda não tem maturidade de estar o dia inteiro em telas, né, vendo coisas que não influenciam ou que influenciam para o mal. E qual é o nosso papel nessa sociedade? Qual o nosso papel nesse ecossistema? É muito importante, professor. Se você não sabe, fica comigo aqui que eu quero passar algumas estratégias que eu uso na minha escola, que eu uso com os meus alunos, que eu uso nas minhas aulas de jiu-jitsu infantil e que eu gosto de aplicar para que as crianças possam entender qual o verdadeiro motivo de você simplesmente não fazer bullying, simplesmente de você também não ser só um telespectador, ficar olhando, né? E simplesmente também não ser aquele que recebe o bullying. Beleza? Então vamos lá. Existe um ecossistema em cima disso, onde que escolas, professores, pais, crianças estão totalmente fora de contexto. Quando eu falo fora de contexto, significa que a educação, a disciplina, o respeito ficou de fora de tudo isso. E a internet, ela está inserida, embutida em cima de tudo isso que está acontecendo. Então, nós como professores, os pais, o jiu-jitsu, as crianças, precisamos nos unir e fazer com que isso vire uma força para combater o bullying. Mas, Daniel, como você faz isso? Eu vou contar alguns segredos aqui, algumas estratégias que eu uso para que isso possa acabar, pelo menos dentro da escola, né? Pelo menos com os meus alunos. Então, eu faço duas coisas importantes. A primeira coisa é se reunir com as famílias. Eu faço reuniões onde eu passo os valores do jiu-jitsu. O que significa, Daniel, os valores do jiu-jitsu? Disciplina, respeito, companheirismo, lealdade, honra, empatia. Tudo isso está inserido aonde? Dentro das aulas de jiu-jitsu, onde a gente fala de educação. E não basta somente falar de educação, não basta somente falar de comportamento, caráter, disciplina. Você precisa falar de jiu-jitsu também, defesa pessoal. E é onde entram as técnicas. E, Daniel, quando você fala de técnica, o que você usa com as crianças? A primeira coisa é o jiu-jitsu verbal.
Muitas crianças são agredidas, muitas crianças são abusadas porque elas não sabem se colocar mais. As telas têm contaminado as crianças, simplesmente de ficar com a cabeça baixa, não olhar nos olhos, ficar ali inserida, concentrada naquilo ali, e as crianças não sabem se impor. Quando eu falo impor a voz, ter uma entonação de imposição, de falar que não quer, que não gosta. A outra coisa importante é ensinar as crianças a olhar nos olhos, dizer que sabe se defender, ou seja, ela sabe a técnica de jiu-jitsu, mas ao mesmo tempo também ela sabe se posicionar e ela sabe se defender. Beleza? A outra coisa muito importante muitas crianças fazem jiu-jitsu, mas não sabem se defender. Por quê? Porque não sabem usar as técnicas. Aonde de colocar limite, um empurrão, né? Se afasta, não chega perto de mim, não coloca a mão em mim, eu sei me defender, eu sei o que fazer. Se você continuar, eu vou usar a força necessária. Quando eu falo força necessária, não é agressão, mas até aqui tem um limite. Se você passar daqui, se você passar do meu território, eu vou me defender. Então, ou seja, isso é falado nas aulas. E nós precisamos juntar esse ecossistema que está totalmente espalhado e deturpado e agrupar tudo isso de novo. Então, eu falo que nós precisamos nos unir. Os professores de artes marciais, os pais, as crianças, as escolas, ok? E, muito importante, a comunidade do jiu-jitsu. Todos nós precisamos nos unir e combater isso. Agora, fale comigo, na sua escola, você tem, na sua academia, na sua escola, nas suas turmas, você tem algum programa de bullying, de anti-bullying contra tudo isso que está acontecendo? Ou as redes sociais, ou esse ecossistema tem tomado conta da sua cidade, da sua escola, da sua academia, das crianças que sofrem isso? Deixe aqui nos comentários o que você tem feito. Eu procuro fazer reuniões, eu procuro fazer eventos, cartilhas, aulas específicas voltadas para isso e, acima de tudo, ensinar as crianças a se defenderem de forma direta, incisiva no problema, ok? Olhar nos olhos, saber falar, saber colocar limite e, se for preciso, usar a técnica. Professor, deixa aqui nos comentários o que você tem feito e se você quer mais vídeos sobre isso, sobre esse assunto ou sobre outro assunto, deixa aqui nos comentários também. Mas não esquece de seguir, curtir e compartilhar esse vídeo. Jiu-Jitsu Infantil,